Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui replantando essa falca, que é até da minha tia, aqui minha vizinha aqui de casa de praia. Então, gente, aqui a marisia é muito forte e também o vento. As plantas ficam até bem firmes, bem duras. E ela, há um tempo atrás, né, ela tava sem raiz nenhuma. Aí eu coloquei numa UTI e ela enraizou, brotou um monte de pontinhas novas de raiz. Aí eu fui com ela, né, coloquei aqui nesse chachim. Aí ela foi, enraizou, né, bonitinha aqui, só que aí o chachim apodreceu. E isso não tem muito tempo, aí ele ficou ácido. E o que que começou a fazer? Vou até colocar ele aqui para baixo. Ele começou a queimar as pontas das raízes, tá vendo? Era só encostar nele que parava e ficava queimada. E essas aqui que estavam bem lá embaixo, olha, ficou preta, mas tá dura, bem firme mesmo, não tá estragada, mas ficou toda queimada a superfície. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso também, a substrato velho, né, substrato ácido. Ainda mais com a marisia, né, que junta o sal, que se você passar o dedo aqui e colocar na boca, tá salgado. Aí, gente, eu tirei ela do chachim, né, e coloquei aqui um pouquinho nesse adubo bem fraquinho que eu preparei, da Peters, o 20-20-20 de manutenção. Coloquei ela aqui um pouquinho para absorver adubo e agora eu vou tirar para fazer o replante. Aí, ó, essa água que tá com adubo que eu coloquei, tá vendo? Nem quase tá azul, bem fraquinho mesmo. Ó, eu vou aproveitar, porque eu vou fazer aquele sistema de semi-hidroponia, né, na cestinha. Como aqui é muito difícil de você encontrar as cestinhas, né, de pregador, o que que eu fiz? Eu peguei o próprio vaso, né, que ela tinha aí guardado e fiz um monte de furos. Uns maiores, outros menores e fiz com isso aqui, ó, com ferrinho de solda. É só pegar bem firme e fazer aqui o círculo que você consegue fácil. E aqui é só pegar e tum. Aí faz o furinho, fica um tamanho bom. Aí você escolhe se quer fazer só assim e tal. Mas fica bem legal, fica uma cestinha e você não precisou nem gastar nada, né? Com os vasinhos que você tem em casa. Essa daqui é uma cestinha de pregador, uma cestinha não, né? Um cestão, olha o tamanho disso. Mas serve para uma planta bem maior, uma catleia, né? Ela é bem alta aqui também. Então daria uma base muito boa, uma vanda. Aí é só vocês pegarem e furarem mais, pode fazer, ficaria uma gracinha, que ela é bem bonita. Aí coloca um ganchinho, né? Pendura, fica bem legal. Essa daqui já é aquele tipo, né, mais vazado. Acho que perdeu até o ganchinho aqui, porque ela é muito antiga mesmo. E ela é boa, ó, tá vendo? Um plástico bom. Então, tá vendo como é que é? Ela é bem furadinha. Aí fica um tamanho bom também para uma fal ou para uma orquídea que não fica tão grande, que não precisa de tanto, né, espaço aqui para substrato. No caso, eu vou usar essa daqui, esse vaso aqui que eu já fiz todos os buraquinhos. E eu vou usar o reservatório que eu fiz aqui com a garrafa PET de 3 litros. Porque esse vaso aqui cabe melhor numa de 3 litros, tá vendo? Ó, ela encaixa certinho. Aí, antes de colocar o vaso aqui, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu já coloquei um pouco de água com o adubo. E aqui, gente, eu vou colocar os cacos de telha para dar um peso aqui maior. Porque aqui venta muito, como eu falei para vocês. E forma um lastro aqui no fundo, né? Para poder não ficar tão leve. Aí agora é só colocar o vaso. Aperta. No caso aqui desse sistema de semi-hidroponia que eu vou fazer, a água vai encostar aqui no fundo do vaso e eu vou fazer o dreno mais ou menos por aqui, um furinho bem pequenininho, para a água escoar o excesso. A água vai subir por capilaridade aqui, né? Nesses cacos de telhas que eu vou colocar. E aí vai sempre manter a orquídea úmida e fresca, sem excesso. Agora eu vou colocar aqui, ó, uma camada. Ah, gente, naquela cestinha da minha mãe que eu forrei o fundo aqui da cesta com a telha, não ficou entrada para mosquito não, tá? Muita gente ficou pensando que pudesse ter entrada para mosquito porque eu falei que eu tava vendo lá a água, mas é ver a água em si, né? Viu mais ou menos que tinha água, você balançando você consegue enxergar. Mas não tem como um mosquito chegar até a água, tá? É só para ficar bem claro isso, ó. Tá vendo? Aí aqui agora eu vou colocar a planta. Vou colocar a planta agora aqui apoiada. E agora eu vou colocar os cacos ao redor. Aí nisso ela vai sendo apoiada.
Olha, gente, coloquei de um jeito que não tá batendo aqui na base da planta, tá? Deixei até um pouco mais alto que a borda do vaso. Pra quê? Pra que ela tenha espaço aqui para descer as raízes. Não precisa estar enterrada lá no fundo do vaso não, tá? Isso daí não é necessário. Coloquei assim e dei uma batidinha aqui do lado, ó. Porque aí o substrato dá uma firmada maior. Vai pro lugar, né? Não fica balançando. E outra coisa também, não coloque substrato muito pequenininho demais e nem muito grosseiro demais. Tem que ser um tamanho bom, porque também para não ficar todos os vãos fechados e as raízes das falsas e das vandas, que vocês também podem fazer assim, é muito grossa. Então, se vocês colocarem também muito, sabe, compactado, elas não vão ter como encontrar caminho para entrar. Aí é bom assim, um substrato maiorzinho, tá vendo? Assim, um tamanho assim tá bom. Mas não, tipo, desse tamanhozinho assim. Aí é bom para orquídeas de raízes finas, como os defausos, dendróbios, as catleias. Aí pode colocar que não vai ter problema nenhum, que elas vão amar. Aqui agora eu vou colocar uma leve camada do esfagno só ao redor daquele jeitinho que eu falei para vocês, sem encostar na base da planta, só para manter a umidade aqui perto das folhas dela e ela poder procurar se ela tiver necessidade. Porque aqui também os meus tios, eles saem e às vezes fica fora vários dias. Aí dá uma pressionadazinha assim, do mesmo jeito que eu fiz lá naquela da minha mãe, né? Então, mas você não vê nada lá no fundo, né, de água. Mas você vê que tem uma umidade e sabe que tem a água lá no fundo. Aí vamos supor que você quisesse pendurar, poderia também, era só fazer um buraquinho aqui, atravessando a pet o vaso e colocar um ganchinho com arame. Aí pode pendurar. E ela tá bem pesadinha. Então, é isso que é bom também, né? Porque aí ela não fica podendo tombar com facilidade. Olha, gente, ficou até bonitinho, tá vendo? Não é só porque não tem a cestinha que vocês não podem fazer desse jeito. Pode sim. É só usar a criatividade. Aí vocês podem fazer a sua própria cestinha. E tá vendo a planta, ó? Ela tá bem firme. E daí ela vai se enraizar aqui naturalmente. Tá? Tem os vãos aqui para ela passar e ir para a água, porque daqui a um tempo elas vão procurar o reservatório, né? Então é bem interessante. Inclusive, tem pessoas que cultivam dentro da água somente. Não usam substrato, não usam nada. É dentro do vidro com água só, um pouco de adubo. E elas estão lá lindas e maravilhosas. Então, não tem que ficar com essa neura, porque a água vai encostar. Não, a água pode encostar. O problema é o substrato apodrecer. Aí, gente, aqui agora é só vir aqui com os mocotes e colocar aqui no cantinho, aquele sachê. E toda vez que molhar, né, é só regar aqui, vai ter que regar tudo, aí vai molhar ele e ele vai escorrendo e vai cair lá também nessa parte da água aqui. E quando as raízes chegarem lá, elas também vão ficar se alimentando e sem muito trabalho e de uma forma bem saudável, né? Vai ficar bem legal. Quero dar uma dica também muito legal. Agora que eu tô aqui, né, indo pro sítio, né, aqui num lugar que é mais rural, mais interior, aí eu vi isso daqui, ó. Isso daqui, gente, é uma bucha vegetal, que muita gente conhece, que muita gente usa para esfoliação, até para celulite é bom. Ela é uma trepadeira, ela sobe nas árvores, nas cercas, assim, dá cada uma enorme. Essa daqui tá até pequenininha. Tem umas gigantes, muito legal. Se vocês tiverem acesso a essa bucha vegetal e não tiver acesso ao musgo, pode substituir, tá? É bem interessante, elas se dão muito bem. Inclusive, você pode até plantar direto e cortar aqui, abrir, colocar numa casca de madeira, né? Uma casca de árvore, se não tiver, né, outra fonte de umidade, ela vai servir como fonte de umidade. É bem interessante e bem natural, né, gente? Elas vão gostar muito. Aí vocês descasquem direitinho, tirem todas as sementes para não ter problema de brotar, né? E aí é só usar, deixa de molho um tempo, né? Troquem a água e depois é só usar. Então essa era uma dica legal para quem tem acesso à bucha, né? Vegetal. Ela pode substituir também o musgo. Aí, gente, ficou assim. Essa era a dica que eu queria dar. Espero que ajude a quem estiver precisando, que não estiver encontrando a cestinha. Não se desesperem, faça você mesmo a sua cestinha e vai ficar bem legal. Aqui não precisa fazer o baulado, né? Porque o vasinho já é baulado aqui,
conforme a planta for crescendo, ela vai ficar ok. Tá bom, gente? Espero que vocês gostem. Tudo de bom para vocês. Um beijo. Tchau!